tudo bem? Eu vou montar agora 2 arranjos com a mesma flor em vasos diferentes, tá? Eu vou usar esse daqui, que ele é um vaso de vidro comum, comprei em supermercado há algum tempo atrás, que eu gosto tanto de fazer arranjos com folhagens ou com flores, como esse tipo de vaso me serve de apoio quando eu vou montar uma mesa. Então, assim, em aniversário dos meus filhos, que eu fiz aqui em casa, eu já usei ele como apoio para colocar docinhos. Quando eu vou montar uma mesa mais informal, ele já me serviu de apoio para colocar guardanapos, enfim. Então, eu acho que é uma peça versátil que você pode ter em casa e ele tem um custo-benefício ótimo. Então, assim, ele é facilmente encontrado em supermercados. Então, eu vou fazer um primeiro arranjo nesse daqui e um outro arranjo num vaso um pouco mais elaborado, não é tão fininho como esse daqui, tá? Então, eu tenho 2 desse aqui em casa, ele sempre fica na minha mesa de jantar, os 2, e eu vivo trocando os arranjos dele para mudar um pouco a cara daqui da sala de jantar. Então, vamos começar com esse daqui. Eu vou usar a mesma ideia daquela folhagem que eu fiz da outra vez, tá? Então, ó, eu vou usar a mesma folha das minhas helicônias que eu tenho ali, tá? Então, ela é uma folha molinha que dá pra gente enrolar e colocar. E as orquídeas que eu vou usar nos 2 vasos são essas daqui, ó. Tá vendo? Então, a primeira coisa que eu fiz, né? Eu soltei elas aqui do vaso. Eu passei uma, que nem a gente faz com bolo, sabe? De passar a faquinha em volta. Eu passei a faca em volta delas, pra ficar fácil, né? De soltar, tá vendo? Nas 2, eu comprei 2. Então, eu vou montar um em cada vaso pra mostrar pra vocês. Então, olha, vamos lá. Primeiro nesse. Então, a gente vai fazer a mesma coisa com a folha de bananeira, tá? Bananeira, folha de helicônia. Mas é que às vezes as pessoas falam assim, é uma plantação de bananeira. É da mesma família, mas são das helicônias, tá? Então, a gente vai enrolar, né? Com a parte verdinha pra fora, a gente enrola elas assim, né? Eu gosto de usar essa parte aqui, ó, a primeira, e deixa a parte da pontinha pra dar o acabamento nela, tá? Então, aqui. Coloco neste vaso, né, assim, pra ficar bem bonito. E aí, eu venho com a orquídea que eu já soltei do vaso, daquela forma que eu falei pra vocês, e coloco aqui, ó, tá vendo? Se você precisar dobrar um pouquinho pra não ficar tão alta, você pode fazer isso, tá? Você pode fazer isso. Então, ela ficou dessa forma. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Tá vendo? Então, deu acabamento no vaso, né, de vidro, para não aparecer as raízes. E ela ficou bacana. Eu não vou jogar água direto aqui, né? Como eu falei para vocês outro dia, as orquídeas não gostam de ficar com a raiz encharcada. Então, para hidratar, eu coloco as pedrinhas de gelo. Como essas daqui eu não tinha feito ainda de colocar as pedrinhas, eu vou colocar algumas pedrinhas de gelo por cima. Se elas caírem, não tem problema. Para poder hidratar essas orquídeas aqui e elas poderem se alimentar. Essa coisa das pedras de gelo eu faço uma vez por semana nos vasos que eu tenho de orquídea, tá? E aí, uma vez por semana eu molho todas as flores o que eu tenho que molhar. Mas nas orquídeas é uma vez por semana que eu faço isso. Então, ficou assim, ó. Tá vendo? Um vaso de vidro com acabamento com uma folhagem. Pode ser da helicônia, pode ser do guaimbê, pode ser da costela de Adão, enfim. Qualquer folha que você tenha aqui, a hora que você colocar ela enrolada por dentro, dê um acabamento bacana, fica super bonita, tá? Então, ficamos com esse vaso. E agora vamos fazer o outro, que é uma das paixões que eu tenho aqui em casa. Eu sou apaixonada nesses vasos que eu tenho. Então, olha aqui, ó. Deixa eu pôr pra cá. Fiz da mesma forma, né? Soltei pra não machucar elas, então fui soltando a borda, né? Olha, tá vendo como as raízes são? E essa daqui tá bem compactada, tá? Então, elas vão durar bastante. Olha, e pus aqui no meu vaso. Daria pra fazer a mesma coisa de você colocar uma folhagem por volta? Daria. Eu, particularmente, gosto, nesse daqui, como ele tem esse trabalho, eu gosto de deixar dessa forma. Mas eu também já coloquei nesse vaso essas folhas em volta e ficaram bem bonitas. Aí, o que eu faço aqui, nesse daqui especificamente? Eu coloco o musgo,
para dar o acabamento aqui em cima e a gente não ficar vendo, para a parte superior não ficar feio. E o musgo é o seguinte, se você também não hidratá-lo, né, com um pouquinho do gelo, dependendo no vaso que você tiver, ele seca e aí você não consegue usar, ele perde a beleza dele. Então o musgo, ó, para ele ficar assim verdinho, eu sempre vou hidratando também com as pedrinhas de gelo, né, toda vez que eu for molhando as orquídeas, a hora que a gente coloca o gelo aqui em cima, ele fica sempre úmido e fica verdinho, tá? Senão ele fica feio e não é legal. O musgo você encontra em floras, em CEAs, enfim, lojas que vendem flores. Você compra uma caixinha de musgo. Eu sempre tenho aqui em casa, porque eu acho que fica bacana para finalizar os arranjos de flor. Então, vamos ver se dá para mostrar bem aqui, ó. Tá vendo o musgo por cima, como fica bacana? Então, é isso, olha, os dois vasos, vou deixar aqui. Esse daqui, mais elaborado, e esse outro, com as orquídeas. Então, ó, é a mesma orquídea em vasos diferentes, para vocês poderem mudar aí na sua casa. Eu vou tirar desse daqui, vou colocar os dois para colocar aqui em cima da minha mesa de jantar e deixar a casa bem bonita. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de mais uma dica para deixar a casa de vocês bonita. Até a próxima!